Boa noite. Que delícia tê-los aqui conosco, comemorando o Dia Internacional do Farmacêutico. Pessoal, só um aviso para quem não se inscreveu ainda, se inscrevam. Tem um link para vocês participarem e ganharem certificado, certo? Também nas postagens vocês acompanham as regras para ganhar o certificado. Então vocês têm que estar inscrito, curtir a live, seguir o Instagram do Centro Universitário Dom Pedro, acompanhar a live pelo mínimo de 40 minutos, ok? Muito bom tê-los conosco. Nosso convidado, eu já vi ele chegando por aqui. William, pode dar um oi? Boa noite, Marisângela, Luciana, Aline, Manuela, Leci, tudo bom? Luciano, Raimunda de novo. Ô, William. Acho que caiu a conexão, William, que declinou o convite. Manu, oi, Mona, tudo bom? Nádia, acho que é a Abel, né, Abel? Bárbara, de novo. Foi muito boa a sua participação na live hoje de manhã. Ok, William. Pessoal, enquanto... Oi, Simone e Ingrid. Enquanto o William acessa, eu já vou apresentando, tá? Nosso convidado, muito esperado. Ele cursou farmácia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto. Ele fez o mestrado também pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, pela USP. Ele é doutor pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Ele foi pesquisador pela Universidade Médica do Norte da Carolina. Hoje, ele é pesquisador pela Queen's University de Belfast, do Reino Unido. Acredito que tenha dito corretamente. E também participa do projeto de pesquisa, um grupo de pesquisa da NASA. De nossa live. Aí. O Elton, que bom vê-lo por aqui. Estela. Opa. Ô, William, conseguimos. Tá difícil aqui. Essa é a minha primeira live no Instagram, não sabia nem como entrar. Ah, que ótimo, que ótimo. A demora aqui, acabou atrasando. Eu tava aqui desde o começo, eu tentei entrar pelo computador, eu tentei entrar pelo celular, essa vida tá... Ah, mas... Você vê que
quando você vira piada, né, Ruth? O cara tem doutorado, não sabe ligar uma live. Não, é vivendo e aprendendo, você tá vendo? Tá na NASA, mas é aquela É, questão. Mas agora você já vai ficar expert, William. não é. Bom, desculpa a demora, boa noite. Bom estar aqui Mas com vocês. eu Né? aproveitei e já fui te apresentando, porque eu sei que vai Não, eu estava surgir ouvindo. muitas Né? perguntas. O William, pessoal, ele fez uma apresentação para os alunos da Faculdade de Farmácia da USP Ribeirão. Eu fiquei sabendo, William, que teve uma repercussão, que de repente todo mundo quis ser pesquisador, Opa! que, Eu não que, sabia eles, que não, ninguém me contou essa. que eles ficaram Preciso passar um feedback. encantados. Então, assim, eu estou muito feliz com esse evento, porque os alunos, os alunos estão apaixonados pelas diversas áreas de atuação que um Sim. farmacêutico pode ter, e pela carreira também, né, que os nossos colegas aí estão trilhando. Então, William, vamos lá, vamos começar pela sua graduação, que é um momento onde os nossos Só uma, alunos estão. não, só para fazer uma correção, né? Eu trabalhei na Carolina do Sul, né? Não na do Ah, Norte. não, troquei, Mas, desculpa. não, é ali do lado. Né? Uma tá no Sul, outra tá no Norte. É porque tem problema lá, né? Eu acho que ninguém de lá vai tá assistindo aqui. Tem briga. Então, a Oi. graduação, né? Acho que o interessante é você. Por que que eu decidi ser farmacêutico, né? Foi uma coisa assim que, tipo, não foi, vou ser farmacêutico. Eu tinha 10 anos de idade que eu ia ser farmacêutico. Eu fiz Senai, né? Eu sou torneiro mecânico. Então, a minha história profissional começa virando torneiro mecânico, né? E eu era um torneiro mecânico muito ruim. Eu era muito ruim, assim. Eu tive que esforçar muito para ser médio. Aí eu já vi que não era para mim, né? Mas eu pensei, eu gosto da parte teórica, eu posso ser engenheiro. Mas eu gostava muito de química e de biologia. Geralmente quem vai fazer farmácia gosta muito das duas, né? Aí eu pensei, mas tem engenharia bioquímica. E tá concorrido aí. Aí eu vi que tinha engenharia bioquímica. Pensei, vou ser engenharia bioquímica, eu gosto, né? Já junta tudo que eu gosto. Aí eu fiquei gostava muito mais da bioquímica que da engenharia, né? Aí eu fui fazer farmácia bioquímica, né? Aí eu entrei pra faculdade, fiz cursinho, né? Não passei de primeira, repeti, fiz de novo, entrei, né? E fiz no Ribeirão Preto, que é uma cidade linda, né? Ribeirão, sentido no fato que você quase mora num forno, o resto é Mas tranquilo, sabe que isso é né? engraçado, porque aqui, quando eu chego aqui, o pessoal fala assim: São Paulo é frio. Eu falo, não, gente, interior é quente. Ribeirão é maravilhoso, porque eu amo calor, né? Não, eu fui visitar no passado, era 5 horas da manhã, eu já não estava aguentando mais. Eu cheguei 5 horas da manhã, já estava quente. Eu tinha acabado de sair do inverno da Carolina do Sul pro verão de Ribeirão Preto, eu não estava aguentando, né? Aqui na Irlanda faz 20 graus Celsius, o pessoal tá de short na praia indo pra praia. 20 graus eles estão morrendo, né? Então, assim, e durante a faculdade é um período que você tá bastante confuso, assim, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe para onde você vai, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, não é só o estudante aqui, né? Você vai gostando mais de uma parte, mais de uma outra. Eu sempre soube que eu queria pesquisa, isso eu sempre soube, né? Ainda mais que eu estava em Ribeirão, era mais fácil conseguir isso, né? Então eu já meio que pus a minha formação em coisas que eu sabia que ia ser úteis para mim, né? Então eu acabei focando na parte de análises clínicas, embora eu nunca tenha trabalhado com análises clínicas, como eu queria ser pesquisador, eu sabia que ter esse conhecimento me seria muito útil. E ainda é, né? O conhecimento que eu tive nas análises clínicas ainda me é muito útil, né? Depois eu até falo desse projeto da NASA que apareceu aí e como isso me foi útil por causa disso, né? Aí terminei a graduação em 2008 e já fui direto para o mestrado. Aí fiquei na faculdade de farmácia mesmo, né? Aí depois que eu acabei o mestrado, você ainda está confuso. Você passou mais uma etapa, mas você não sabe o que vai fazer, né? Eu pensei seriamente em largar a carreira acadêmica naquele momento, estava bastante gostoso com algumas coisas que aconteceram, né? Mas acabou que
4 meses depois já estava no doutorado. Né? Acabei achando o meu orientador, né? O Marcelo, né? Marcelo foi um amigo meu. O Daniel Guimarães Chiesi, que, meu Deus do céu, eu vi que um amigo nosso, o Eriton, tá assistindo aqui, né? Ele fez doutorado, doutorado comigo, e né, a gente fez na mesma época, com o Daniel. Ótimo, meu Deus do céu. Que cara, gente boa, assim. Eu lembro a vez que eu fiquei mais impressionado com o meu orientador, né? Eu tava querendo impressionar, tava no começo ainda, então eu fiquei lendo artigos, fiquei tentando ter ideia, para falar com ele, para discutir, que ele causar uma impressão. Eu lembro que eu falei, Daniel, pensei tal coisa. Ele parou. Não, não, então, Daniel, ele, calma, tô pensando. Eu contei 30 segundos. Ele pensou 30 segundos. Aí ele virou, então por que você não faz isso e isso? Eu olhei, filho da mãe, eu demorei uma semana para ter essa ideia, ele teve uma melhor em 30 segundos. Né? Daí, na época do doutorado, eu fui trabalhar com a parte de câncer de mama, né? A parte de células-tronco de câncer de mama. Foi uma experiência muito boa em vários sentidos. Assim, o meu doutorado foi ótimo, né? Daqui a pouco já falo o tempo que eu fui para na França, mas uma das coisas que às vezes é muito difícil para quem vai para a carreira acadêmica, ou para quem para a parte de farmácia mesmo, né? Quem não vai para o balcão da farmácia, tem muito pouco contato com o paciente, né? E essa era uma coisa que eu falava durante a faculdade um tempão, né? A gente tinha lá a campanha 5 de maio, né, dos corretos de medicamentos, e era a minha única oportunidade do ano de trabalhar com paciente, né? E era muito assim, nossa, me adicionava muito, assim, eu aprendia muito de falar com a pessoa, né? Porque uma coisa é você tá vendo como é que funciona o medicamento, como é que vai, blá, 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 blá. Aí teve um dia que eu fui falar com uma senhora que ela estava com a pressão alta, tomando um monte de medicamento de pressão, de, ela estava com pressão alta, ela estava com problema, arritmia, tipo, a mulher é magrinha de tudo, mas ela estava com problema de colesterol, assim, tudo zoado. Aí eu parei para conversar com ela, mas como é que a senhora tá? Nossa, eu tive que sair de onde eu tava e ficar mais meia hora conversando com ela no banco, porque basicamente ela tava numa situação horrível da vida dela, o marido desempregado, o filho tinha acabado de morrer, o outro tava no hospital, o outro não conseguia trabalho, não sei o que, tipo, ela tava num estresse gigantesco. Aí o que eu falo pra ela? Eu falo que a senhora tem que usar o medicamento diferente. Não, eu basicamente falei, a senhora precisa de um tempo pra senhora. A senhora vai dançar? O que eu gosto de fazer? Né? Porque assim, quando você é muito fácil para a gente como farmacêutico, né? A gente vai estudar a parte fisiológica, do medicamento, como que ele é absorvido, como você vai fazer, como que você vai usar, se for oral, não é, né? Onde ele vai atingir o target, né? O alvo terapêutico. Mas muitas vezes a gente esquece que tem uma pessoa ali. E aquela pessoa que importa, né? E Exato. por mais que você vá fazer qualquer coisa na carreira farmacêutica, né? Eu trabalho hoje com informática, eu e o computador, né? Mas eu nunca posso esquecer que no final da linha, sempre tem uma pessoa. Sempre tem uma pessoa, né? E essa foi uma formação que nem sempre vem tão fácil, né? Às vezes você não procurar essa informação, ela passa pelo curso. E essa é uma coisa que eu sempre... E quando eu fui pro meu doutorado, né? Uma das coisas que eu tinha que fazer era coletar amostra. E para coletar amostra, você tem que perguntar para o paciente se ele te dá a amostra. E era um momento muito difícil, porque você geralmente ia falar com a paciente no momento um pouco depois do diagnóstico, né, do possível diagnóstico. Então ela acabou de receber a notícia que muito provavelmente ela tem câncer de mama. Aí você chega lá falar com ela. Nossa, assim, eu vi cada coisa, assim, eu vi, assim, você vê como a pessoa é forte, né? Algumas mesmo num momento difícil, assim, você via que a pessoa dá aquela parada, mas peraí, deixa eu ver o que eu faço. Não, menino, se você puder fazer, não, pega, é para ajudar os outros, pode, né? Mas teve dia de eu parar entre o laboratório não, entre o hospital e o laboratório, tipo, eu parar no banheiro para chorar. Né? Porque você via que, putz. Então foi uma experiência que para mim foi muito engrandecedora nesse sentido. Assim, eu estava vendo, tipo, eu estava trabalhando com um material, mas era um material biológico de uma pessoa e eu falava. Não era só a célula que eu pegava e extraía DNA. E
Você ia falar alguma coisa, Rui? É, porque assim, né, para a mulher envolve vários aspectos, né? Hoje em dia tem cirurgia plástica que possibilita, mas mesmo assim, para a mulher é um impacto essa notícia poder bem maior que se fosse em outra região do corpo, né? Sim. E daí, então o que eu fazia, né? A ideia era você, porque assim, o câncer é bastante heterogêneo, né? E como acontece algumas vezes, você dá uma terapia, o câncer desaparece, aí dá 2, 3 anos, às vezes bem menos, o câncer volta, né? E uma das coisas é que você tem células-tronco do câncer. E essas são as células que você precisa matar e são as mais difíceis de matar, né? Por causa de várias coisas. Então, o nosso plano era ver essa célula cancerígena numa coorte de pacientes, né? Acompanhar durante os anos, né? E aí a gente comparava no final das pacientes que sobreviveram, das que não sobreviveram, e ver se tinha alguma diferença, né? Aí você tem aquela coisa da ciência, que é uma coisa bonita, né? Quando tudo deu errado. Deu tudo errado. Quando você sonha com o resultado e não acontece nada daquilo. Não, eu fiquei 2 anos coletando amostra. 2 anos coletando amostra. E assim, eu pegava a amostra na parte que eu ia fazer o diagnóstico. Então, como deveria ser, a parte que precisa pro diagnóstico é mandada para fazer com a prioridade, porque afinal de contas é para isso que a paciente está lá, né? E a parte que não for usar para o diagnóstico, eu ficava. Né? Então já era uma parte pequena. Aí dessa parte pequena, a população de células que eu extraí não era 1%, né? Então, só que o problema foi na hora que a gente mediu a qualidade, a quantidade e a qualidade do RNA, deu uma coisa. E daí eu já perdi algumas nessa brincadeira. Quando a gente chegou para medir em São Paulo, sobrou 3 de 40. De 40, sobrou 3. Eu lembro como se fosse hoje que era meu aniversário. Meu Deus, que presente que foi. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu nunca liguei pro meu orientador. Daniel, ferrou. Daniel, calma, calma, Will, calma. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. A gente vê o que faz com essas amostras aqui. O que aconteceu? Nessa época eu já estava de viagem marcada para a França, né? Eu tinha conhecido um pesquisador francês. A gente ia fazer essas análises de informática, eu não sabia nada. É a minha profissão hoje. Eu ganho dinheiro com isso hoje. E eu não sabia nada, eu tinha que aprender. Assim, a nossa ideia inicial era fazer essa parte biológica, punha na mão do informática, ele mandava de volta o resultado e a gente trabalhava a partir daí. Mas eu primeiro queria aprender, era uma coisa que estava interessado, e segundo, a análise estava se mostrando tão difícil que era mais fácil eu, como biólogo, né, como da parte de biologia, aprender a bioinformática do que eu tentar falar popular. Então, acabou que eu fui para a França com essas. A minha sorte com essas 3 amostras é que eram 3 amostras de tipos diferentes de câncer. Né? Então, no câncer de mama, você tem o estrogênio positivo, né, o HER2 positivo e o triplo negativo. Então, tinha um de cada. Essa foi a sorte. Tipo, em todo negócio, essa foi a sorte. E que 3, né, na estatística, 3 é o número mínimo que você precisa para querer ter alguma coisa estatística ali. E como a parte mudou, né? Eu estava comparando não mais células-tronco diferentes, 2 grupos diferentes de células-tronco, mas eu estava comparando células-tronco com o resto do tumor. Mas isso por si só não daria um paper muito bom, não daria nenhuma. Como é que eu vou defender só com isso? Eu fui para a França, tá, lá eu me viro, lá eu dou um jeito. Né? Era para eu fazer experimento, eu não fiz, teve que mudar tudo. Aí acabou que nessa brincadeira de eu ter dados tão difíceis, eu tive que aprender a fazer o que o pessoal chama de meta-análise. Então, eu utilizei essas minhas descobertas como. Eu lembro que eu fiz até como dataset de descobrimento, né? Discovery data. Então, o que o dataset fez foi dar uma direção para olhar. Aí eu peguei dataset de câncer de mama em 100
pacientes, né, um paciente japonês com 100 pacientes, aí usei o TCGA, que tem milhares de pacientes, e consegui ver que tipo, a partir da minha descoberta no meu dataset, você tinha alguns genes das pacientes, quando elas expressavam esses genes, elas tinham muito mais chance de responder ao tratamento, e tinha uma coisa a mais nessa descoberta. Primeiro que ela era válida para todos os tipos de câncer de mama, né? Não tem problema, Ruth. Para todos os tipos de câncer de mama. Mas principalmente no mais agressivo. Então acabou que deu errado, mas deu mais certo do que a gente achou que ia dar. A Que gente achou que ia no maravilha. final. É aquela coisa, ciência assim, você começa com uma ideia sabendo que ela vai dar errado. O melhor que você vai fazer o experimento, você não tem como. Se você soubesse o resultado, você não estava fazendo ele. Ah, com certeza. Então, eu fiquei na França um ano, né? Nessa brincadeira, foi ótimo, sim. Foi uma experiência muito boa. Eu não sabia falar francês. Sabia inglês, mas não resolve Sim, muito, né? Na França. resolve. Então, resolve no trabalho, né? Porque É, ciência você tem que saber inglês. Então, essa é uma coisa que eu falo para os alunos que estiverem assistindo aqui, né? Caso tenha chance, tente aprender inglês, porque inglês abre muita porta. A saber inglês abre muita porta, e né? quem for seguir a área de pesquisador não tem opção, né, William? Não tem opção. Tem que, Talvez em tem que. outra área consiga até desenvolver, mas nessa não tem como. Não vai. Assim, por mais que você possa gostar de espanhol ou de qualquer outra área, né, qualquer outra língua, na área de ciência você tem que saber falar inglês. Tem que, sim, não é nem opcional. Não é nem opcional, né? Aí, então, eu falava inglês com o pessoal do laboratório, né? Mas na hora que eu saía pra comprar pão, era na mímica, né? Mas foi bem legal, assim, e falando de farmácia, né? Deixa eu falar aqui, já faço o meu jabá, mas eu falo um pouco mais no final, né? Eu tenho um podcast só sobre falar sobre farmácia, que eu contei referência, depois eu te mando o link, né? Mas você acha, se for ter referência no Google, você acha, né? Tava contando as diferenças da produção farmacêutica que eu vi na França, né? Uma das coisas que eu achei muito legal na França é que você tem muito menos essas super drogarias, né? Você tem tipo, coisas grandes de cosmético, né? Você tem bastante coisa assim, mas a drogaria, né, a farmácia, você tem é muito mais uma coisa local, né? Até onde eu sei, eu posso estar falando bobeira aqui porque eu não fui ver tão a fundo, para você ter uma farmácia na França, você tem que ser farmacêutico, né? E tem toda uma coisa de como eles te vendem um remédio, né? O sistema de saúde deles lá é público, né? E eles ressarcem até 90% do tratamento, dependendo do tratamento. Então, você vai lá e compra o medicamento, você paga, mas eles te dão um recibo para você, na hora que você for declarar o imposto de renda, eles te devolvem, né? Então, você tem muito acesso ao medicamento, isso é uma coisa muito boa. E porque o dono da farmácia é o farmacêutico, né, e não é uma grande drogaria, a forma de atendimento é muito mais pessoal, né? Eu fui muito bem atendido lá quando eu precisei. Então, assim, eu voltei da França, fiquei um ano lá, voltei para o Brasil no meio de 2015, né? E terminei meu doutorado em setembro, não, no final do ano, outubro, novembro, terminei o doutorado. Isso era 2015. Aí, assim, eu tava com algumas coisas, eu tava, sabe, você termina o doutorado, você também não sabe o que você vai fazer. Você tá mais um passo que eu faço agora, né? Beleza, agora eu sou doutor, e daí, né? E na época, meu orientador, ele tava no Reino Unido, né? Eu nem pensava em vir pro Reino Unido na época. Assim, na época eu pensava, porque eu tentei, né? Eu não achava que eu ia parar aqui uma hora. Mas eu tentei ir pro laboratório que ele estava fazendo um ano sabático, acabou que não deu certo, né? Eu tive algumas possibilidades de ficar em Ribeirão Preto que não me apeteceram muito, assim. E eu estava numa época também que eu pensei, putz, se eu ficar aqui em Ribeirão Preto, eu vou ficar aqui para sempre. E vai ser o mais, e assim, e vai ser o mais do mesmo. Tava bom, tava, mas eu queria ver mais do mundo. Ainda mais que eu já tinha olhado um pouquinho. Eu já olhei, eu consigo ir para outro lugar, né? E solteiro, não tinha casa, não tinha nada.
Aí, assim, teve chance de ficar, mas você fala, quer saber, eu vou tentar a sorte, né? O que é bem legal quando você tá 15 dias depois que acabou o seu doutorado, né? Quando passou 6 meses, você não conseguiu emprego e tá morando na casa da sua mãe de novo, aí isso é complicado, né? Então eu voltei para Jacareí, né, para casa da minha mãe. Foi uma experiência, sim, foi bem legal, né? Eu tinha saído fazia mais de 10 anos, mas não é uma coisa que você sonha. Assim, ninguém sonha em terminar o doutorado e voltar para casa da mãe porque não conseguiu emprego, né? E eu passei 6 meses, mandei currículo para tudo quanto foi lugar, para tudo quanto foi lugar, tava mandando currículo. Não me chamaram uma vez. Eu não recebi uma resposta das faculdades, né? E você fica muito mal, porque, pô, me formei numa faculdade muito boa, eu fiz estágio no exterior, eu publiquei não sei o que lá, e você não consegue emprego. Você não consegue emprego, né? Como é que você faz com isso? Aí eu comecei, eu tava procurando em outro país, né? Tava procurando nos Estados Unidos, tava procurando na Europa, tava procurando, né, lugares que eu já conhecia. O pessoal da França tinha interesse de me contratar, mas eles não tinham dinheiro. Ah, Aí, assim, depois de um tempo, você começa a ver uma vaga lá na Arábia Saudita, você pensa, né? Lugar quente eu já morei, né? Eu só queria falar francês também, às vezes. A Arábia Saudita é um lugar legal, né? Aí assim, eu quase fui parar em Israel. Fui entrevistado para uma vaga em Israel, mas acabou que não deu certo, né? Aí eu consegui um emprego nos Estados Unidos, né? Aí eu consegui um emprego nos Estados Unidos e fui, né? Fui com a cara na coragem para Charleston, né? E cheguei 4 meses, 4 semanas depois eu pedi demissão. Nossa, foi uma experiência muito boa para você. Então, porque a pessoa que tinha me contratado, chegando lá, eu percebi que ela tinha me enganado, Como foi né? isso, E, William? não, foi horrível, assim, é uma pessoa, ela é uma cientista muito inteligente, né, uma pessoa muito inteligente, mas com pessoas ela não sabia lidar muito, né? E tinha dito uma debandada do laboratório dela, ela me contratou e assim, era uma coisa que é muito complicado, né? A ciência sempre tem muita pressão. Sempre tem. A ciência vai ter pressão. Você vai trabalhar muito e você tem que gostar do que você faz. Porque você vai trabalhar muito, você vai ter sua pressão várias horas e você não vai ganhar tão bem como você gostaria. Então, se você não gostar, você nem vai. Você nem vai, porque dinheiro não vai ter. Se for em outro país, eu te falo, dinheiro não vai ser aquela coisa maravilhosa, né? E como eu cheguei lá, né, o que eu não sabia que ela já tinha, tipo, ela estava bem queimada na faculdade, tanto que um ano depois ela se demitiu, né? Ela se demitiu porque o pessoal meio que não estava, ela não deu mais conta que a faculdade percebeu que ela estava dando problema e parou de ajudar, né? Mas eu cheguei lá, não era o que ela tinha me prometido, né? Muita pressão. Na primeira semana eu já fiquei meio assim, e assim, e com uma dívida gigantesca, eu não tinha recebido meu primeiro salário ainda. Quando você vai de bolsa, você recebe, né, quando era para receber bolsa FAPESP, na primeira bolsa você recebe duas bolsas. Então você já recebe o salário quando na hora que você chega, recebe dois. Porque eles sabem que você vai chegar lá e você não vai ter nada. Vai precisar comprar uma cama. Sabe? Sim. Nos Estados Unidos, não. Você chega, você trabalha um mês, aí você recebe, porque é um trabalho. E na época meu irmão me ajudou, né, porque eu já estava 6 meses desempregado, né? Meu irmão me ajudou, assim, minha família me ajudou com a passagem, tudo. Então, assim, eu não só estava sem dinheiro, como eu estava com uma dívida, né? Mas depois de 2 semanas eu já estava meio assim, isso aqui não vai virar, não. Na terceira, assim, eu já comecei a falar com a faculdade. E, assim, o que eu fiquei bastante agradecido com as pessoas de Charles, né? Porque quando eu fui lá para pedir ajuda, eles me ajudaram. Isso não tava esperando muito. Né? Às vezes quando a gente está na vida acadêmica, você é aluno, você tem muito medo de ter algum problema com o professor, porque é uma situação em que o poder está no professor e não no aluno, né? E mas eles lá, né? Eles tinham lá todo um comitê para ajudar exatamente o aluno nesse ponto. Tanto que quando a primeira coisa que eles tentaram fazer foi, não tem como resolver com ela o problema.
tenta resolver qual é o problema. Eu tentei, aí não funcionou. Aí quando eu voltei, quando eu falou, ó, é o seguinte, pra ela não trabalho. Pra ela não trabalho, tipo, eu não tenho dinheiro, mas eu não vou, eu não vou morrer aqui, não. Aí eu ia pedir conta mas falou, ó, calma, calma, vamos ver se a gente consegue um outro orientador para você, né, um outro chefe para você. Porque para a faculdade também é muito ruim isso acontecer. A pessoa Sim. acabou de chegar, aí deu 4 semanas, ela vai embora porque a faculdade não ajudou nada, né? Porque assim, como é que fica a fama da faculdade com isso, né? E já era uma pessoa que estava dando um pouco de problema. Então, eles me ajudaram muito, né? Me ajudaram muito. E eu lembro que eu fiz uma lista de professores que eu achei que poderiam gostar do meu trabalho, né? Entre eles, uma pessoa chamada Gary Hardman, que é o meu chefe até hoje. Que Ele me trouxe para cá, maravilha! né? E foi assim, sabe quando a coisa dá errado na hora certa? Porque o cara que tinha o meu cargo com ele, né? Depois eu fui para esse cargo. Ele já tinha dado aviso prévio, porque a esposa dele ia mudar de estado, ele ia com ela, falou, ó, mais um mês eu vou ter que ir embora. Então ele já ia abrir a vaga. Você falou, nossa, até eu abrir a vaga para achar alguém que faz isso, para ver o que sei que lá, para trazer, para ver se a pessoa gosta. Tipo, o cara tá aqui já. Então ele me contratou, né? Então ele me Que contratou. ótimo! Ele me contratou. E assim, lá eu fiquei. Aí, com ele eu trabalho até hoje. Então, assim, você vê que foi uma transição. Sim, foi uma busca. Você vai indo, você vai indo, você vai indo. Uma hora você consegue, né? Uma hora você consegue alguma coisa. E aí, os 3 anos eu fiquei lá e daí eu fiquei trabalhando com bioinformática, né? Eu sabia fazer, tipo, 2, 3 análises, aí lá eu peguei e fui fazer tudo, né? Era uma faculdade de medicina, né? A Faculdade de Medicina da Carolina do Sul. E acabou que no final das contas, quase todas as análises de informática da faculdade passavam pela minha mão. Que Assim, ótimo! eu vi de tudo. Né? Eu lembro até uma vez que uma pessoa, uma mulher boa, mulher tipo, já estava na carreira 20 anos, mas não sabia nada de bioinformática. Né? Aí eu não sei que ela foi fazer um experimento, claro, não perguntou nada pra gente antes. Aí chegou com o dado na mão, queria que a gente analisasse. Né? Uma amostra controle, uma amostra teste. Porque ela tinha feito um pool, né? Aí ela achou que dava. Só que pro computador é um. Não, não deixa de ser. O computador não vai saber que tem 3 amostras. Como é que vai saber que tem 3 amostras ali? Sabe? Não tem como. Assim, eu falo, eu posso comparar, eu posso ver a diferença entre as duas, mas estatisticamente isso aqui não tem valor. Você não vai conseguir publicar isso. Nossa, ficou bravo. Se conversasse 2 meses atrás, né? Mas também você vê muita coisa boa acontecendo, né? Teve uma publicação que a gente publicou na Science Immunology, né? Então foi muito bom para mim, né? Aí o que aconteceu, né? Falar um pouquinho, quando tiver, não tem tempo, né? Não, Aí que eu tava tem. lá um belo tem. dia, Mas deixa eu eles se só passar enganaram, né? Tipo, uma por informação, favor. William, para os alunos. O pessoal, se vocês desejarem fazer perguntas, chegaram algumas, mas Ah, aqui do lado, tá bom? Mas aí pode continuar que já já eu lanço as eu vou, perguntas para você, tá bom? não vou. Tá quase acabando a história da minha vida profissional, né? Mas só para contar a história da NASA, né? Eu tinha acabou que eu tinha um escritório lá, primeira vez e última na minha vida que eu tinha um escritório, me deram o escritório por engano, mas eu tinha. Aí um dia chegou meu chefe no escritório, né? Bateu na porta, né? Oh, não, então, recebi um e-mail da NASA. Eles estão querendo fazer umas coisas aqui no estado. Você está interessado? Né? Vamos, né? Interessado eu tô. Aí Eu acabou que. imagino, William, o grau de loucura de falar assim: não, não quero. É. Não, mas assim, esse é o ponto, porque a maior parte do pessoal lá, eles basicamente fizeram isso. Por quê? Porque numa faculdade, quando você pensa na NASA, a primeira coisa que você vai pensar é foguete, né? Foguetes, espacial, essas coisas. Você não vai pensar biologia, você não vai pensar bioinformática, você não vai pensar a parte de medicina, né?
Então, o que que eu vou propor para a NASA numa faculdade de medicina, né? Ah, acabou, então, que assim, a gente fez o projeto, foi uma loucura, porque a gente teve que fazer um projeto, tipo, o que tem aí que a gente pode fazer, né? Aí a gente, aí como é que brasileiro se vira, né? E essa é uma coisa que eu já falo aqui para os seus alunos, que nenhum lugar do mundo que eu fui até hoje eu vi gente tão criativa como o nosso povo. A gente dá um jeito. Porque a gente tem que dar um jeito. Aqui eles ficam mal acostumados. Ah, não, não tem. Ah, então compra. Como assim compra? Né? Não compra. Não, mas dá para fazer um negócio aqui, a gente põe água deionizada para não sei o que lá. Compra. Né? Aqui tem mais, acaba tendo mais dinheiro, então eles em parte, ficam até um pouco acomodado, né? Porque se o experimento foi assim e deu errado, deu errado. Né? A gente tem que fazer dar certo, porque a gente não tem muito dinheiro. Né? Então a gente acaba resolvendo tudo que é pepino. Né? E a gente tem esse nosso jeitinho brasileiro. Ah, não dá assim, mas vamos fazer de outro jeito. Que é uma vantagem muito grande. Né? Aí a gente deu o nosso jeito, a gente fez um projeto com peixe. Eu tive que. Daí foi aprovado, né? E assim, o que foi bem legal, porque a gente foi o melhor projeto da faculdade e foi o único, que já Legal. facilita. Né? Muito. Aí a gente recebeu essa grant, foi uma grant até pequena, mas aí foi a gente encontrou em contato com a NASA. Né? A gente começou um outro projeto com eles, um projeto maior, né, chamado Genie Lab. Eu tô pondo aqui porque tá uma bagunça ali atrás. Né? Aí a gente entrou nesse projeto Genie Lab e assim, ninguém dava nada, né? A gente chegou por último, eles eram umas coisas pra gente analisar. E aí que a minha formação farmacêutica fez a diferença. Por quê? Porque o pessoal que analisou antes de mim era da parte da computação. Né? Eles tinham a parte biológica, mas era mais a parte da computação. E era um dado muito difícil. Então eu consegui dar um jeito. Na hora que eu olhei o negócio, mas que raio, por que esse fígado tá com cara de fígado diabético? E eu só sabia que parecia coisa de diabetes, porque, né, farmácia. E isso, uma coisa levou a outra, uma coisa levou a outra, uma coisa levou a outra. Faz 3 anos, né? Eu fiz videozinho, tem videozinho no YouTube que a NASA me usou de garoto propaganda, dei palestra para estagiário da NASA. Tipo, quando me pediram para dar aula para o estagiário, né? Eu pensei, gente, vocês não têm noção que eu queria ter sido um estagiário, eu tô quase pedindo para ser estagiário. Eu queria ter participado desse programa, né? Mas não falei nada, tô me convidando para dar aula, eu vou dar aula. Foi uma aula muito orgulho. Aí, e agora a gente está para. A gente já foi aceito com revisões, né, na CEL. A gente vai se submeter na CEL agora, segunda-feira. Então, essa semana foi só correria. Né? A gente vai resubmeter na CEL com as correções agora na segunda. Né? Então, a gente viu pelas as nossas análises que a mitocôndria é muito importante para a biologia espacial. Que é alguma coisa que o pessoal já tinha mais ou menos dado uma olhada, mas nunca ninguém olhou lá como um bioquímico. Aí você vê um monte de coisa, de metabolismo. E, não, isso aqui é mitocôndria. Aí você vai atrás, era mitocôndria. Né? Então, assim, foi por quê? Bioquímica na lata. Assim, se não fosse eu ser farmacêutico, porque esse dado passou na mão de outras pessoas. Né? Ele passou de pessoas que sabem analisar muito melhor que eu. Né? O meu diferencial era a minha formação biológica. Né? Aí foi isso, beleza. E daí vim parar aqui porque meu chefe arranjou um trabalho aqui e perguntou se eu queria vir junto. Né? Bom, eu gosto de ter um emprego, cá estou. E vim parar em Belfast, no Rio Grande do Norte. E essa é a minha história profissional. Né? E que história, que trajetória. Uma coisa, William, que eu comentei, inclusive numa live hoje de manhã, com o professor Silvio, que teve uma carreira também brilhante. É exatamente isso, é estar aberto às oportunidades, né? Porque às vezes a pessoa fica tão focada numa área a vida inteira, num local, e não dá essa abertura para ver o todo. E o mundo tem muitas possibilidades, ainda mais para farmacêutico. Outra coisa que você Uhum. trouxe de extrema importância é sobre a formação farmacêutica, né? Então a gente tem esse conhecimento biológico, fisiológico, químico, tudo. Então, é uma das Não, formações deixa eu te contar, mais né? completas, né? Sim. Quando eu fui apresentar esses dados para o pessoal da NASA, né, eles me convidaram para apresentar, e foi um encontro. E eu não sabia que o pessoal que tinha analisado os dados antes de mim e não achado o que eu achei ia estar lá.
né? Eu não sabia que eles tinham analisado. E eu fui, apresentei babá, babá. Assim, o pessoal ficou meio puto comigo, né? Porque cheguei do nada. Aí depois do negócio, eles me chamaram para enfrentar com eles, né? O cara de Oxford e duas pesquisadoras da faculdade da Califórnia. Aí, aí eles falaram, mas qual que é a sua formação? Você é formado em biologia espacial? Aí eu olhei para eles, não, eu sou farmacêutico. Ai, que Eu sou ótimo! farmacêutico. É isso que eu sou. William, vou começar com algumas Tá, perguntas, alguns vamos lá. comentários que o pessoal que está acompanhando a gente mandou, tá? A Raimunda, ela está perguntando, durante o seu tempo de coleta, diante de difícil quadro dessas pessoas, o que você sentia motivação? É que assim, você quer achar uma cura, né? Tipo, todo mundo que está pesquisando negócio ele quer contribuir com a cura, né? E embora, primeiro que o campo em si é muito fascinante, né? Tipo, intelectualmente falando, é muito fascinante. O câncer é uma coisa assim que, nossa, nenhum câncer é tipo um câncer refém do outro, sabe? É quase um jogo de gato e rato. Então você sente um Sherlock Holmes lá tentando achar uma pista para fazer o negócio acontecer, né? Então, intelectualmente é bastante interessante. Mas só isso não é suficiente, né? Você se sente útil, você se sente aplicando a sua formação para algo útil. E essa é a diferença, sabe? Eu gosto muito de ciência, eu adoro ciência básica, eu faço algumas coisas aqui também, né? Mas é muito importante para mim que nem eu falei, de saber que no final da cadeia tem um paciente, sabe? No final da cadeia tem alguma coisa que não é a coisa em si que te move, mas essa pessoa lá no final da cadeia que você pode ajudar, sabe? Era isso, era isso. Talvez para aquela. E teve um dia que eu fiquei muito assim. Tem uma pessoa que foi falar que eu era pisador, ela achou que eu ia achar a cor do câncer e dar para ela, sabe? E assim, foi esse um dos dias que eu parei no meio do caminho pra chorar no banheiro. Porque como é que eu não queria destruir a esperança da mulher, mas eu não podia salvar ela. Eu, me, des- eu não tenho como te salvar. Eu fico muito feliz que você me dê essa confiança, mas eu não tenho como fazer, né? Mas foi, mas foi isso, foi isso. É, não é fácil, né? Voluntários, eu trabalhei no mestrado, doutorado com voluntários, a gente vê muita coisa nessa realidade nos nossos voluntários, e eles são de extrema importância para a pesquisa, né? Então, é algo valioso para a gente, né, William? Os voluntários de pesquisa. Pena que ainda assim no Brasil a gente não tem nem a valorização tanta da pesquisa e conhecimento pela população da importância de participarem dos estudos, né? Sim. A Simone perguntou qual foi a maior experiência sua. Nossa, essa é, essa é difícil. Ah, putz, em todo esse tempo, eu acho que. Pode ser a maior, mais recente. Não, eu tô pensando tipo, aqueles momentos definidor, sabe? Porque no nosso. Eu acho que assim, o mestrado para mim foi muito difícil, mas foram anos de formação muito boa, assim, a formação acadêmica, a base da minha formação veio ali no mestrado, né? Foi uma das partes que foi mais difícil, né? O doutorado foi ótimo, foram 4 anos da minha vida que eu amei, né? Ah, mas assim, eu acho que a principal coisa que a minha profissão me trouxe, né, foi essa coisa de ter conseguido viajar pelo mundo, sabe? Eu já tipo, tomei nevasca no Colorado num congresso, sabe? Eu já tomei cerveja com os amigos que eu tinha acabado de fazer um dia antes, né, com um argentino, uma menina da Noruega. A gente tava sentado na ilha tipo, na Sicília, vendo o pôr do sol, sentado na escadaria de uma ruína de castelo otomano.
Porra, e, né, não paga muito, mas tem seus momentos, né? E eu acho que assim, agora uma coisa científica, né? Científica foi essa parte do doutorado. Sabe aquela coisa de filme que você fica olhando para aquela coisa que o cientista fica olhando para o negócio em branco, ele de repente faz um negócio assim. Eu lembro até hoje, foi dia 31 de dezembro de 2014. Eu fui trabalhar porque eu estava quase defendendo minha análise, aí eu terminei. Eu saí pulando, gritando no instituto, tipo, terminei meu doutorado! Terminei meu doutorado! Terminei meu doutorado! Tipo, eu estava escrevendo a tese, mas eu tinha finalmente achado o que eu precisava. E daí eu vim correndo nos outros laboratórios, pra saber o que estava acontecendo, que tem esse louco gritando. Aí veio uma amiga minha, a Amanda, e ela toda na dela, assim, né? Ela é libanesa, as mulheres libanesas geralmente são mais fechadas. Eu lembro que eu virei e falei, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu terminei meu doutorado e você vai me dar um abraço hoje. É verdade, eles não abraçam homens. Então foi ela com aquela cara de. Então, assim, eu acho que tiveram muitos momentos, tiveram muitos momentos. A Eliette está perguntando qual o maior desafio quando você ingressou nesse projeto da NASA. Eu não tinha a menor ideia de onde eu estava entrando. Né? Esse foi o primeiro desafio. Né? O segundo desafio foi você bater de frente com gente que já está estabelecida no projeto, na carreira acadêmica. Tipo, eu era um pesquisador, um pós-doc brasileiro na Carolina do Sul, que para eles é um estado pouco desenvolvido. Nunca ninguém tinha ouvido falar de mim. E eu tô falando que o pessoal que estava analisando as coisas antes está errado. Tipo, a primeira coisa que aconteceu quando comecei a falar que o pessoal estava errado era o pessoal falar, não, errado é você que tá errado. Aí eu tinha que explicar o que eu fiz, tipo, A mais B, sabe? Ó, isso. Aí até o ponto que o negócio foi indo de um jeito que eu tive que refazer a análise. E aí eu fiz de duas formas. Eu fiz as formas que tinham sido feito antes, e eu fiz a minha forma, né, pra ver, tipo, alguma coisa aqui tá errado. E eles estão achando que sou eu. Aí eu peguei o pulo do gato, porque daí eu vi qual foi o problema, né? Tipo, e era uma coisa que se você não for da parte de biológica, você não pega. Você tinha que saber duas coisas ali para ter pego o pulo do gato, né? Ser bom de biológicas e entender de estatística. Na hora que eu fiz a análise do jeito deles, e eu peguei o resultado, eu falei, puta, já sei o que eles fizeram. E não era uma coisa que, assim, estaria errado 100% das vezes. Tipo, estava errado naquele caso específico. Por causa de uma coisa que deu errado na parte de fazer o experimento que eles não checaram. Por quê? Porque da parte da computação, eles não pensaram em checar. Eu apresentei isso numa reunião. O que eu falei, eu fiz análise, a minha deu isso, como eu tinha falado. Eu fiz análise do jeito que vocês falaram para fazer, eu achei isso, porém, aí eu mostrei o problema. Falei, o que a gente faz? O que vocês acham que eu quero? A partir desse momento, eles começaram a confiar em mim. Né? A partir desse momento, 3 pessoas passaram a me odiar. Mas foi nesse momento que o pessoal falou, beleza, quem tá certo é o William, não é esse pessoal de Oxford. Né? Essa foi a parte mais difícil, tipo, ter que bater de frente e você não der ninguém. Mas deu certo. Deu certo. E a mais gratificante, né? Sim. Nossa, que trabalho que deu. Lindo céu, que trabalho que deu. Nossa. Não, achei que ia receber e-mail. Pessoal, William, o pessoal eu tenho que te avisar. Puseram em dúvida a sua análise. Falei, tá aqui. A única coisa que eu posso fazer é a minha análise. É o que eu tenho. É o que eu tenho que oferecer. Tá aqui. E foi isso. Que ótimo. William, o comentário da Nena, que esse cara da NASA é muito gente boa. Achei que iria encontrar um cientista muito sério. Cara da NASA. Não, eu falo, minha mãe fala, meu filho trabalha na NASA. Não, mãe, eu trabalho com a NASA, eles não me pagam.
A Estela está perguntando se teve algum momento no início que você achou que não iria conseguir. Com esse projeto específico, várias vezes. Várias vezes. E eu, assim, eu sabia que era o problema, porque o pessoal queria me derrubar, né? Basicamente era isso, eles estavam lá, eu meio que derrubei eles sem querer, e eles queriam me derrubar de volta. E várias vezes eu cheguei e falei pro meu professor, né, não, olha, só de estar no projeto já tá bom, sabe? Só de estar nesse projeto já tá bom, sabe? Já tá. Sei lá, deixa, se continuar assim, daqui a pouco eu tô fora do projeto. Aí ele falou, calma, calma, você tá com a razão, você tá certo, calma, calma, vamos, se chegar nesse ponto a gente conversa, mas vamos indo. Que ótimo. William, a nossa diretora acadêmica, a professora Andréia, está te desejando parabéns, tá? Dizendo que sua participação está sendo maravilhosa aqui na nossa live, comemorando o Dia Internacional do Farmacêutico, juntamente com os nossos alunos. Manuela está falando que está apaixonada pelo curso de farmácia. É isso mesmo, Manuela, é o melhor curso. É fascinante. É fascinante. Tem muitas perguntas aqui, muitas, muito. O que mais é alguém da drogaria Vida Farm, fazendo propaganda aqui. Mas é de nosso aluno, então tá tudo certo. Ah, então foi. É o que mais te frustrou em todos esses anos? Nossa, gente, outra coisa também que, por exemplo, eu posso te falar que eu fiquei altamente frustrado 2 dias atrás, né? Eu estava concorrendo a uma vaga de professor aqui, né, numa faculdade, né, Newcastle, seria perfeito para mim, seria perfeito. E eu não fui contratado, né? Eu recebi a notícia ontem, assim, fiquei mal, claro, afinal de contas eu me preparei bastante, né? Mas só ter sido considerado para ser professor de uma faculdade tão boa quanto aquela, sendo que eu ainda, para a ciência, eu ainda sou meio que iniciante, né? Tipo, eu tô com 35 anos de idade, mas para a ciência eu ainda estou começando, né? Sim. Então acabou que eles me chamaram e só que acabaram contratando alguém com mais experiência, né? Então, tipo, isso é bastante frustrante, né? Quantas vezes que eu já tentei grant e deu errado, projeto e deu errado, sabe? Você escreve o negócio, faz, gasta tempo, gasta negócio e o pessoal não te dá o dinheiro. Ou você... O que mais acontece é eu ficar frustrado. O que mais acontece? Você tem que uma hora tem que falar, ó, é parte, sabe? Aí o que aconteceu? Então, tipo, eu não fui aceito para esse trabalho, né? Mas eu gosto daqui, eu gosto que nem eu estou com meu chefe já faz 5 anos já. Aí, hoje mesmo, já propus para ele, ó, vamos fazer esse projeto, então, vamos tentar esse outro projeto aqui, então, essa outra forma de financiamento? Não, não vamos. Então, já vou tentar o outro, né? Assim, ó, bateu, caiu, beleza, né? Seu dia tá ruim, levanta, bate a poeira e vai de novo. Porque é isso. Se você ficar no chão, você não sai, né? Então, Sim. assim, frustração eu tenho, toda semana eu tenho uma, pelo menos, né? Mas tem que ir, né? Tem que ir, assim, você tem que continuar tentando. Você tem que continuar tentando. É, é aquela coisa, né? Alguma coisa nos motiva, né? A levantar da cama, sair, a fazer. Então, tem algo aí maior que faz que a gente tem que persistir. Isso é viver, né, William? Sim. Né? Você Aquela tem que gostar coisa, do que você faz. se não tivesse o baixo, como a gente teria o Sim. comparativo do alto, né? Se não ter É tristeza, aquela coisa, não a é? gente não tem felicidade. Então, a existência desse antagonismo, né, é necessário para a vida, né? E isso faz com que a gente encare os desafios também. E se você gostar do que você faz, já é metade do caminho. Com Porque certeza. quando você faz uma coisa só pelo dinheiro, aí quando não tem dinheiro, você não quer fazer de novo. Você só faz o que você gosta, o que você quer ser pago.
Agora, quando você gosta do que você faz de graça até. É até ruim, você queria ser mais pago, mas já que você. E aquela coisa, quando você faz com paixão, beleza, não deu certo, mas não era o cargo que eu queria. Era ter possibilidade de fazer o que eu já estou fazendo, só que mais, né? Então, beleza, vamos fazer de outro jeito. Não foi desse jeito, faz de outro, né? Define fácil. Exato. E a gente se esforça. A Elionice está perguntando qual ou quem foi sua maior inspiração. Nossa, é difícil falar, né? Ah, é muito difícil falar porque muita gente me ajudou, né? Ninguém chega em nenhum lugar da vida sem ajuda. Ninguém chega em nenhum lugar da vida sem ajuda. Por mais inteligente, rico, bonito que você seja, legal, você não vai. Se você tentar fazer tudo sozinho, você não vai longe. Você não vai longe, né? Se você também não for grato, as pessoas que te ajudam, você também não vai longe, né? Então, assim, eu sou grato a todo mundo que me ajudou, né? Que nem eu falei, eu tive, meu mestrado foi muito difícil, mas eu sou muito grato ao meu orientador do mestrado. Ele me ensinou muito, né? O meu orientador doutorado, meu Deus, eu falo com ele até hoje, né? A gente tenta fazer coisa junto. Ele em si foi uma inspiração também, né? Meu orientador da França, meu Deus, como tinha dia que eu queria bater nele, mas como ele me ensinou, né? E assim, eu vejo que, tipo, ele me ensinou a resolver problema, não foi que ele me ajudou a resolver problema, não, ele, tipo, ó, me apontou para a direção e vai, né? Então, acho que essas foram as minhas três maiores influências acadêmicas, né? Os meus três orientadores. Aí o meu chefe, claro, né, me influencia bastante também, mas é que eu já cheguei nele meio que já pronto, né? Então, ele tá me ajudando em outra coisa. Mas para até terminar o doutorado, eu tive a sorte de trabalhar com muita gente boa. Que ótimo. Ó, o Rei comentou, tá te dando parabéns, falou que a sua trajetória profissional é admirável. A gente tem uma série de pessoas aqui comentando. Maria Hilda, sua trajetória é incrível, parabéns. Raimunda comentou que para vencer temos que ter perseverança sempre. Faltam 3 minutos. Eu vou fazer a última pergunta, que é da Marisângela. Por você ser brasileiro, você sentiu algum preconceito? Já passei preconceito, sim. Já passei algumas vezes, né? Aqui mesmo, aqui eu fui comprar celular. ah, Quando eu cheguei, fui comprar o número do celular. Só que assim, eu tinha acabado de chegar, tava cansado, sabe? E, tipo, não tava com as roupas que geralmente o pessoal usa aqui, porque você comprou no Brasil, então é outra roupa. Já vem que tem alguma coisa estranha, né? E eu não tenho essa cara de irlandês, né? E eu tenho. O pessoal falava, né, lá na França, até os libaneses achavam que eu era libanês uma hora, porque eu parecia libanês. E assim, eu cheguei para comprar o chip e o cara falou: Ah, senhor, aqui é só linha. Para comprar chip pré-pago é lá na outra loja. Aí eu virei: Não, não, mas eu quero uma linha. Mas senhor, para você ter uma linha, o senhor tem que ter uma conta no banco aqui no Reino Unido. O que o cara basicamente estava falando para mim, você não pode ser um imigrante legal. Porque para você ter uma conta no banco, você tem que ter, né, tem que ter tudo o papel certo. Sim. Aí eu virei para ele, eu tenho uma conta no banco. Ah, o senhor tem? Sim, eu tenho. Eu só não fui embora, porque era um lugar que, tipo, eu realmente queria comprar lá, porque era um bom plano. Aí eu fui, e aqui eles põem no cartão de crédito, né? Se você, por exemplo, no meu cartão de crédito tá lá, doutor William, porque eu sou doutor. Então ele põe. Aí na hora que eu fui pagar, ele só viu lá, doutor William. Ah, o senhor é o doutor? Tipo, sim, eu sou doutor. Aí ele começou a me tratar bem, né? Porque viu que eu trabalhava na universidade, ele viu que meus papéis, viu que eu trabalhava na universidade daqui, que é uma das melhores universidades do país também. Tipo, aí ele viu que eu era doutor numa das melhores universidades, tipo, do país, que aqui era uma coisa bam. Aí ele começou a me tratar bem. Mas no primeiro foi, isso aqui é imigrante legal. Então, sim, já passei por algumas coisas. Mas é parte. É parte do
do processo. Exato. Mas aqui é muito bom. O pessoal aqui é ótimo. Eu amo os irlandeses. Foi, tipo, uma experiência ruim, tipo, Foi mas a que você lembra, né? A única. não, fora isso, eles são ótimos. Nossa, te oferece cerveja no bar, eles param pra falar com você, parece brasileiro falando inglês. Ai, que ótimo. Irlandês é um povo muito bom. A Rose comentou que já sentia que estava no caminho certo, mas depois dessa live estou muito mais apaixonada pelo curso. Que bom, fico feliz de ter contribuído. Egi, Egilza está dando parabéns pela sua trajetória. Luan também, parabéns pela dedicação do seu trabalho. Gente, vários comentários aqui. Manuela, né? Tá apaixonada pelo curso. Jussara tá te desejando parabéns. Tá todo mundo amando sua participação. Falaram que Ah, que bom. passaria a noite falando contigo. O Luciano Que bom, falou muito obrigado. que tá show de bola. O Darlan que falou que ficaria a noite inteira ouvindo a história de vida do William. Muito boa. Gente, muitos comentários. Eu não vou conseguir ler todos, porque já deu. Já Instagram derruba a gente aqui. William, muito obrigada pela sua participação. Tenho Foi um certeza que prazer. Muito obrigado. contribuiu muito para os nossos alunos conhecer um pouquinho como é a vida de um pesquisador, né? E agora, né, um pesquisador da NASA, chique. Com a NASA. Com Com a a NASA. NASA, isso, com a NASA, Mano. vinculado, né, Então, com um projeto. muito obrigado. Só para. Queria terminar com o Jabá, né? Eu tenho o podcast Contém Referências. Então, por favor, se vocês quiserem me ouvir falando mais ainda, com mais outros 3 farmacêuticos, a gente está no 5º, 6º episódio. O último foi sobre pesquisa da vacina do Covid e como é que eles estão desenvolvendo a parte com os voluntários. Né? Foi um episódio bem legal. Se vocês quiserem ouvir mais, só procurem lá com Tem Referências Podcast e vai ser um prazer ter vocês como ouvinte. Muito obrigada por ter disponibilizado um horário que eu sei que aí já está muito tarde, deve ser 11 Já horas tá da noite. sim, sim. E Muito... sexta. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a todos que esteve com a gente. Daqui a pouco a gente tem mais uma live com a Leiliane, que tem uma trajetória na indústria farmacêutica e de consumo de produtos de consumo, né? Então, vocês estão convidados. Um beijo para todos. Obrigada novamente, William. Até. Tchau. Tchau, tchau.